Vamos lá. A Avenida Paulista vai fechar para carros a 1h da tarde deste domingo por causa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Após testes, a via fechou para carros oficialmente pela primeira vez no dia 18, no domingo passado. A prova do Enem irá causar exceção na nova programação da avenida. A informação foi confirmada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Com isso, a via ficará aberta para pedestres e ciclistas da 1h às 5 da tarde. A ciclovia e ciclofaixa de lazer funcionarão normalmente. A partir de 1h da tarde, a liberação vai acontecer entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação, nos dois sentidos, como no último domingo. Confira agora os destaques desta quarta-feira, 21 de outubro. Comissão de Saúde do Legislativo Paulista debate a crise financeira que atinge a maioria dos municípios, ameaçando a continuidade dos serviços de saúde. Possibilidade de fechamento do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico de Campinas foi tema debatido na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Projeto de lei prevê a obrigatoriedade de nível superior para os ocupantes dos cargos de técnicos fazendários, a partir de agora no Jornal da Assembleia. A Comissão de Atividades Econômicas realiza sua quarta reunião ordinária para analisar e votar 8 itens da pauta, entre eles os projetos de lei que tratam da obrigatoriedade e também do registro de cooperativas na OCESP. Dos 4 projetos de lei analisados durante a reunião, 3 foram aprovados. Um sobre o calendário turístico do Estado, a Romaria de São Miguel Arcanjo com destino ao Iguape. Outro que inclui o calendário oficial de eventos do Estado, a Feira da Pupunha e do agronegócio do Vale do Ribeira em Juquiá. E o que dispõe sobre a comercialização de banana in natura no estado de São Paulo. O quarto e mais polêmico, de autoria do deputado Campos Machado, teve voto contrário da maioria dos parlamentares ao projeto de lei 1271 sobre a obrigação do registro das cooperativas na OCESP. O deputado Hélio Nishimoto, que foi o relator, explica por quê. Eu dei o voto contrário a uma proposta de lei, de mudança na lei, onde você dava liberdade para as cooperativas se formarem e não precisarem de um registro nesse órgão representativo que é a OCESP. Então isso poderia levar a cooperativas que seriam duvidosas. Isso poderia colocar em risco a qualidade e o respeito que hoje as cooperativas têm no estado de São Paulo e no Brasil. Então é por isso que meu voto foi contrário, para que a gente mantenha uma organização como a OCESP, que vem fazendo há décadas um trabalho bom de organizar as cooperativas no estado de São Paulo, continuar fazendo esse trabalho e a gente ter então a segurança jurídica para que as cooperativas daqui do estado de São Paulo possam executar os seus trabalhos com garantia e com tranquilidade. A deputada Ana do Carmo foi a única parlamentar da comissão favorável ao projeto. Mesmo assim, não se sentiu intimidada pelos cooperativados. E eu sou a favor da liberdade e não da opressão como a OCESP faz em cima das cooperativas. As cooperativas têm a maior dificuldade em se legalizar, têm que pagar horrores para a OCESP para poder ter o direito de ser cooperativa, e isso é um absurdo. Eu sei que é difícil esse movimento crescer bem, sadiamente, e está crescendo, então não vão mexer. Em time que está ganhando não se mexe, está indo bem, graças a Deus, o movimento cooperativista brasileiro e paulista. As cooperativas ganharam mais uma batalha, por enquanto, aqui na Comissão de Atividades Econômicas. A OCESP fiscaliza as cooperativas dentro do regime rigoroso, ou seja, assembleias ordinárias, extraordinárias, recolhimento do PIS, INSS, todos os recolhimentos. Então, cada 6 meses nós temos que apresentar para a OCESP toda a documentação 100% em ordem, senão a gente perde o registro. Isso é muito importante. Por isso que esse voto hoje a favor da OCESP, isso engrandece mais o cooperativismo, né? E quem ganha é o cidadão, é o trabalhador, é a cidade de São Paulo e o Estado, né? Porque você consegue baratear os custos. A comissão, ela é uma comissão que analisa as atividades econômicas. Todas as áreas, agricultura, turismo, comércio e indústria. Consequentemente, o associativismo, o cooperativismo se tornam atividades econômicas desses que são os cooperados, que prestam serviços. Portanto, mais do que nunca, temos uma lei federal e uma lei estadual que rege a organização, que prima pela organização para que tenhamos respeitados os direitos, tanto de quem presta o serviço como de quem recebe o serviço. E é esse o propósito que a lei defende. O projeto, ele tira um pouco
pretende tirar esse controle, essa organização, essa forma de normatizar a atividade, o que gerou uma preocupação para a comissão e, por maioria dos votos, apenas um voto contrário, deliberou que esse projeto não vem ao encontro da atividade econômica. Essa comissão está sempre se reunindo semanalmente para tratar dos interesses e do desenvolvimento da economia desse Estado e apoiar aquilo que compete ao Legislativo. Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Acidentes no Transporte Ferroviário de Carga. Bom, o objetivo da comissão é de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário no estado de São Paulo. E a repórter Viviane Cesarino está neste momento no plenário Dom Pedro I e nos traz mais informações sobre essa CPI. Viviane. Oi, Sérgio, é isso mesmo. Essa CPI que já fez investigações fora da Assembleia Legislativa, já foi até Americana, até São José do Rio Preto. Hoje escuta 6 pessoas, o depoimento de 6 pessoas. São funcionários, são maquinistas que ainda estão na ativa ou que trabalharam muitos anos aí nas ferrovias do estado de São Paulo. E eles levantaram várias hipóteses para os acidentes que já aconteceram no estado. Fizeram muitas denúncias. A principal delas é a falta de manutenção das locomotivas, o que eles chamaram de descaso. Eu vou conversar agora com o presidente da CPI, o deputado estadual Chico Sardelli, do PV. Deputado, me chamou muita atenção essa questão da válvula de segurança. Eles disseram que essas válvulas são retiradas das locomotivas e elas tiram 30% da capacidade do freio do trem. É isso mesmo? Olha, Vivi, tão perplexa como você, estamos todos nós, a partir de mais um dia do trabalho da nossa CPI, que tem como objetivo investigar os acidentes ferroviários no estado de São Paulo. A cada dia que nós fazemos uma sessão da CPI, novas surpresas nos aparecem. A questão da trava de segurança de estar sendo destravada, não está sendo usada a contento. A questão da manutenção dos trilhos, dos dormentes, a questão da qualidade dos serviços que esses profissionais se submetem a trabalhar quase num análogo ao trabalho escravo. Sem descanso. Sem descanso, com banheiros lacrados e fechados, tendo que fazer suas necessidades fora ou parar a composição, botando em risco toda o seu trabalho. E também profissionais trabalhando aí 15, 16, 18 horas por dia, né? Um estresse violento numa profissão tão importante e de extrema segurança para a comunidade como um todo. Então hoje o depoimento desses profissionais da área do transporte ferroviário, os maquinistas, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer efetivamente a situação de cada um deles. Eles também falaram do treinamento que eles recebem, né, para exercer essa profissão. Antigamente esse treinamento era bem maior e eles também falaram da questão da velocidade na área urbana, que eles consideram muito alta na maioria das vezes. Não tenha dúvida, a questão da velocidade, a questão do peso de cada composição, a velocidade é muito mais rápido, para ser muito mais rápido precisa ter muito mais segurança, porque senão pode causar acidente e tantas outras coisas importantes que nós ouvimos aqui hoje, que iremos com certeza relatar no relatório final e apresentar às autoridades aí. E uma coisa já que eu particularmente notei é a omissão da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, porque é impossível ninguém saber disso se nós ficarmos sabendo somente aqui. Muito obrigada pela entrevista, deputado. A gente volta com você aí no estúdio, Sérgio. Obrigado, Viviane. Aí toda a preocupação da CPI, né, por causa desses acidentes ferroviários. Por isso, essa investigação. Na reunião da Comissão de Saúde do Legislativo Paulista, temas como a crise financeira que atinge a maioria dos municípios e ameaçando a continuidade dos serviços de saúde foi item de debate entre prefeitos e secretários municipais que participaram dessa audiência pública promovida pela comissão. Não é novidade que a saúde pública não anda bem. E para entender, é preciso fazer muita conta. Conta que ultimamente não fecha. Santas Casas e hospitais beneficentes são responsáveis por 1/3 do sistema de saúde do país. Realizam milhões de atendimentos ambulatoriais gratuitos por ano.
Nós, prefeitos, estamos nos mobilizando, buscando todos os meios para sensibilizar as demais esferas de governo, o poder legislativo em nível local, em nível estadual também, em nível nacional, para que a gente faça um grande pacto agora, no mínimo de transição desse ano para o ano que vem, e o ano que vem com essa dificuldade financeira de priorizar as áreas essenciais do ser humano, que é a saúde, a educação, a promoção social. No estado de São Paulo, 33 mil dos 65 mil leitos, por exemplo, são atendimento SUS, do Sistema Único de Saúde. 70% das unidades estão localizadas em municípios com até 30 mil habitantes. Pela Constituição brasileira, o Estado deve repassar, no mínimo, 12% do orçamento para a saúde. É o que São Paulo faz. Em 2014, estes 12%, por exemplo, chegaram a 22 bilhões de reais. Faltou dinheiro. Hoje todas as pessoas têm a garantia de acesso a serviços de saúde e de qualidade. Nós temos ainda gargalos, temos situações de demanda reprimida em algumas áreas e que estão diretamente relacionadas a dois fatores. Primeiro, o financiamento insuficiente, que todos conhecem. E o segundo, a própria carência de profissionais e de serviços especializados em dimensões que sejam suficientes para atender todas as necessidades da população. Este ano não será diferente. Por isso, o deputado Carlos Neder, do PT, convocou uma audiência pública dentro da Comissão de Saúde para avaliar o orçamento da Secretaria de Saúde do Estado e analisar os repasses de recursos do SUS aos municípios. Os municípios estão muito sobrecarregados, que é preciso nós rediscutirmos o Pacto Federativo de tal maneira que uma parte mais importante dos recursos arrecadados permaneçam nos municípios e que há um claro subfinanciamento da saúde em São Paulo. Ele ainda listou alguns itens que vai levar para votação na Comissão de Saúde. Um deles, a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira apenas para a saúde. Essa CPMF, no valor de 0,38%, seja vinculada à área da saúde e que haja uma redistribuição desse recurso entre União, Estados e municípios, de tal maneira que a União ficaria com 0,17%, os municípios ficariam com 0,12% e o Estado ficaria com 0,9%, que somados daria o 0,38%, que é o que se espera de arrecadação da CPMF, caso venha a ser aprovada no Congresso Nacional. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em São Paulo. Sol entre nuvens, possibilidade de chuvas no fim da tarde. A máxima prevista chega aos 30 graus. Campinas, a quinta-feira vai ser de tempo bom, com sol também entre nuvens. A máxima fica nos 30 graus. São José dos Campos, tempo bom, máxima de 31 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica nos 30 graus também. Ribeirão Preto, a quinta-feira vai ser de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 32 graus. Centro de Engenharia e Automoção do Instituto Agronômico de Campinas pode fechar. Os detalhes você tem depois do intervalo. A Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aprova projetos que beneficiam pessoas com deficiência auditiva, professores, indígenas e trabalhadores escravizados. Na pauta curta, com apenas 11 itens, foram aprovados 4 projetos de lei. O primeiro dá direito a todo cidadão que necessitar dos serviços públicos do Estado obter fotocópias de graça. Outro projeto beneficia as pessoas com audição unilateral, garante que façam parte da cota de pessoas com deficiência para o ingresso nos empregos públicos. E o que altera o prazo da contratação de servidores docentes indígenas. Por último, também foi aprovada a criação do Dia Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Migrantes bolivianos, haitianos e mesmo trabalhadores brasileiros em situação análoga ao trabalho escravo. Então é importante que a Comissão de Relações de Trabalho esteja atento no estado de São Paulo para ajudar a combater esse tipo de mal feito pelos grandes coronéis, pelos grandes fazendeiros ou pelos más empresários desse país. Em época de desemprego isso ainda é mais perigoso, né? Exatamente, na época de desemprego os trabalhadores acabam aceitando com medo de não conseguir arrumar qualquer outro tipo de atividade, qualquer tipo de emprego, né, o subemprego.
E é uma responsabilidade da comissão sempre debater esses temas e tentar combater esse tipo de ação dos maus empresários desse país. E a possibilidade do fechamento do Centro de Engenharia e Automação, o CEA, do Instituto Agronômico de Campinas, foi tema da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O café da manhã de milhares de brasileiros tem sabor da pesquisa do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Isso mesmo. Praticamente todo o café cultivado no país foi criado ali, nos laboratórios de experimentação do Instituto. Pãozinho, biscoitos e bolos também. O trigo destes alimentos já passou em várias pesquisas. Não é por acaso que o estado de São Paulo sempre se destacou na agronomia e agricultura. Por trás de tanto sucesso, ciência, tecnologia e o Instituto. Fundado em 1887 por Dom Pedro II, até alguns anos atrás ia muito bem. Cenário que mudou bastante nos últimos tempos. O Centro de Engenharia e Automação, um braço do Instituto que fica em Jundiaí, desenvolve pesquisas e oferece serviços nas colheitas e mecanização agrícola. Desde setembro vem passando por uma reprogramação e redução de custos. Nós temos que buscar alternativas, quando falando do centro de engenharia, na questão de engenharia e máquinas para um produtor que está praticamente sozinho no campo, com poucos empregados. O deputado Luiz Fernando Machado, vice-líder do governo, trouxe o problema para ser discutido numa audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Ficou muito claro por parte do Orlando, diretor deste centro, que não há a intenção de se fazer nenhum tipo de fechamento. Seria uma medida de convergência com os próprios pesquisadores para a transferência daquilo que é possível ser transferido, que é efetivamente o que nós desejamos, fazer a manutenção daquela pesquisa que hoje existe no município de Jundiaí, mas que reflete em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil e em todo o mundo. Pesquisadores chegaram a falar em desmonte e sucateamento do Instituto quando souberam de uma possível mudança do prédio de Jundiaí para Campinas. Algo desmentido na audiência pública. Acho que houve um grande mal-entendido. O que está se discutindo, isso que a gente procurou colocar aqui na audiência, a gente tem cobrado isso de todos os institutos da APTA, os centros de pesquisa, que os institutos são divididos em centros, que é a necessidade de se repensar as suas atividades. E mais que isso, não é repensar para o agora, é repensar inclusive para o futuro. O Brasil passa por um processo que, em época de crise, eu acho que a pesquisa é a primeira coisa que tem que se investir. Então foi positivo, acho que o deputado Luiz Fernando, que o requerente saiu satisfeito, porque o representante do secretário colocou muito claro que não há intenção da mudança do Instituto para Campinas. Esse projeto, naturalmente, passaria pela Assembleia Legislativa, ele passa pela Comissão de Justiça para saber da legalidade, em seguida a Comissão de Finanças e a Comissão de Mérito seria do Meio Ambiente. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica nos 30 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado. A máxima chega aos 31. Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens. A máxima fica nos 30 graus. Piracicaba, quinta-feira vai ser de tempo bom. Os termômetros marcam até 29 graus. O projeto de lei prevê a obrigatoriedade do nível superior para os cargos de técnicos fazendários. Você vai saber após o intervalo. Técnicos fazendários querem que a Assembleia Legislativa aprove o projeto que exige a formação de nível superior para os ocupantes do cargo. É uma reivindicação antiga dos técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo. Hoje, para concorrer à função, basta possuir o ensino médio. Mas nem sempre foi assim. Os técnicos fazendários querem a reparação das perdas da categoria ao longo dos anos. Maria Auxiliadora veio de Taubaté para participar da audiência pública. Sem o rol de atribuições definidos, nós não conseguimos obter da Cefaz a nossa remuneração. Porque, embora nós façamos tudo isso, nós não temos isso discriminado no nosso rol de atribuições. Então, nós ficamos meio que engessados. E, por isso, nós pedimos a elevação do nosso cargo a nível superior para que nós possamos, junto nesse PL, para que nós possamos, junto com a fiscalização, trabalhar cada um no seu setor. Porque a fiscalização, o próprio nome já diz, é fiscalização de tributos, fiscalização direta de tributos. E o técnico não. O técnico ele vai fazer a parte administrativa, que é a arrecadação em si.
aquilo que entra diretamente no cofre do Estado. O cargo de técnico fazendário foi criado em 1986. O servidor nesta função é responsável pela fiscalização e arrecadação dos tributos. Na audiência pública, foi destacado que São Paulo, apesar de ser o estado líder em arrecadação no país, é o que pior paga os seus 2.790 técnicos fazendários entre ativos e inativos. A remuneração em Minas Gerais para esta função é 3 vezes maior do que em São Paulo. O estado que tem a maior arrecadação tributária de todos os estados brasileiros, é surpreendente a carreira dos técnicos ser a que tem a menor remuneração de todos os cargos técnicos do Brasil. Também outra coisa que surpreendeu muito foi em relação à escolaridade. Enquanto a maioria dos estados estava elevando o nível da escolaridade para o superior, São Paulo fez ao contrário. Na década de 90, eles foram rebaixados. Então, essa carreira de técnico ela é muito importante porque ela é responsável pela arrecadação do Estado. E a arrecadação de São Paulo é excelente, né, em valores crescentes. Até ano passado era arrecadação crescente, e isso devido ao trabalho dos técnicos. E São Paulo não está valorizando os seus técnicos se comparados aos outros estados. Na verdade, nós queremos apoio para as nossas reivindicações, principalmente 2 delas. A primeira é o restabelecimento do nível superior, que sofreu um provimento derivado 20 anos atrás, quando teve uma primeira reestruturação, e que não tem impacto financeiro nenhum para o Estado. E o segundo deles é a publicação do rol de atribuições da carreira, delimitando qual é o raio de ação da carreira na Secretaria da Fazenda, no contexto da Lei 11.22, que é a lei que rege hoje o técnico da Fazenda. Esses 2 pontos para nós são primordiais. Primeiro, para que a gente tenha conhecimento pleno de onde atuamos. E o segundo é para que não haja nenhum tipo de intervenção de outras carreiras nas atividades do técnico da Fazenda. Ou seja, para que a gente não tenha gente de outra carreira desenvolvendo atividades que são exclusivas, que deveriam ser exclusivas do técnico. Bom, previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca, tempo com sol entre nuvens, faz calor, a máxima é de 30 graus. Bauru, a quinta-feira vai ser de tempo bom, a temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, faz calor, máxima de 29 graus. Marília, a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, é de tempo bom com calor. Temperatura máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.